Shalom, shalom. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Porém estou gozando do favor da sua lei, entoando Shalom, aleluias ao shalom. meu rei. Uma boa sexta-feira, dia 1º de agosto. Ao vivo aqui no YouTube, ao vivo aqui no TikTok. Anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra vão ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Shalom, shalom. Uma boa sexta-feira. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Nós vamos começar uma live agora profética novamente. Salmo 18. Vamos esperar o pessoal entrar. A glória do Senhor. Shalom, shalom, bom dia. Uma boa sexta-feira. Comecinho do mês de agosto. Shalom, shalom, uma boa sexta-feira. Seja uma sexta-feira gloriosa, repleto da presença do Senhor, aonde quer que você esteja, que o Senhor te alcance nesse dia, que seja um dia glorioso. Bom dia, Carlos. Deus abençoe seu dia, que seja um dia repleto da presença do Senhor. Amém.
Shalom, shalom. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres levar uma vitória a cantar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no Salvador, ao confiar no Cristo da cruz. Shalom, shalom. Nós vamos ler hoje o Salmo 18 novamente. Nós vamos terminar a campanha dessa semana do Salmo 18. Para você que está entrando, fique com a gente aqui nessa live. Será uma live grandiosa, será uma oração grandiosa também. Em nome do Senhor Jesus. Força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no Salvador, ao confiar no Cristo da cruz. No sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no Salvador, ao confiar no Cristo da cruz. No sangue há poder, sim há poder, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no Salvador, ao confiar no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, o sangue há poder, sim há poder. Eis dos anjos da glória levar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no Salvador, ao confiar no Cristo da cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ao confia no Cristo da cruz. Olha que coisa linda. Que coisa linda que nós acabamos de ouvir. Vamos orar para começar a nossa live? Vamos orar para que o Senhor esteja à frente dessa live. Que não seja eu, que seja Ele que fale contigo. Que eu seja apenas o instrumento. Que o Senhor fale grandemente ao seu coração neste dia. Início de mês, né, o primeiro dia do mês,
uma sexta-feira, né? Frio aqui em São Paulo, não sei se onde você está também está frio. É que o Senhor fale grandemente ao seu coração neste dia. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, entrega ao Senhor esta live, Pai. Que seja feita a sua vontade, não a minha, Pai. Nós estamos aqui finalizando, Pai, uma semana desse Salmo 18, uma semana na sua presença, uma semana gloriosa na sua presença, Pai. Abençoa, Pai, aqueles a quem essa live for chegar, Pai. Entra, Pai, no coração que precisa ser quebrantado. Já desfaz, Pai, toda a mente cativa. Destapa, Pai, eu já repreenda neste momento todo mover na mente, daquilo que tenta fazer com que esse irmão não tenha concentração, com que esse irmão não tenha atenção para a sua palavra, Pai. Já desfaz tudo aquilo que vem colocando nesse ouvido, Pai, tapando esse ouvido para a sua palavra, Pai. Eu me revisto agora, neste momento, Pai, da sua palavra que está em Efésios 6, 10, 13, Pai. Coloca agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada e o escudo que é a tua palavra, Pai. Que a sua palavra seja forte, afiada, como a sua espada, Pai. Que ela venha, Pai, que ela venha retaliando a tudo aquilo que vem contrário à sua presença, à sua palavra, Pai. Daquilo que vem contrário à sua presença na nossa vida, Pai. Que seja feita não a minha, mas a sua vontade, Pai. E que através dessa live muitas pessoas sejam alcançadas para o Senhor, Pai. Para um propósito maior. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Olha que coisa linda. Aleluia. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. E serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou até os seus ouvidos. Então, a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dela saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas. Aleluia. E se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou de águas profundas. Aleluia. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Aleluia, aleluia. E não rejeitei os seus preceitos, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Para com quem é fiel, ele te mostras
Com íntegro também íntegro, com puro, puro te mostras, com perverso inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz sobre as minhas trevas. Aleluia. Pois contigo posso atacar exércitos. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, além do Senhor? E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Aleluia. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei, depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés, pois me cingisse de força para o combate. Aleluia. E me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Aleluia. Aleluia. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Aleluia. 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 E me fizeste cabeça das nações. Aleluia. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posterioridade para todo sempre. Aleluia, que coisa linda. Linda, linda, linda. Cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, ele fala algo diferente ao nosso coração. Cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, ele fala algo totalmente diferente. É sempre como se nós estivéssemos lendo a primeira vez. Quando aqui nós falamos, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Isso é lindo, porque nós estamos colocando no Senhor a nossa segurança. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza. Então, se algo vier contra mim, se algo tentar me abalar, eu estou aliançada no Senhor. Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza. Ele quem está comigo num momento difícil. Ele que eu lanço os meus medos, os meus receios. É sobre Ele que eu coloco as minhas inseguranças. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Olha que coisa linda. Como se nós buscássemos o abrigo no Senhor. A palavra do Senhor já fala lá em Salmo 91 que o Senhor nos coloca no abrigo do Altíssimo. O Senhor nos coloca ali debaixo das suas asas. O Senhor nos coloca debaixo da sua proteção. E quando nós buscamos um refúgio nele, quando nós quebrantamos o nosso coração, nós buscamos o refúgio nele, nós temos ali um refúgio seguro, uma segurança de que o Senhor está ali nos guardando de todo empecilho, todo mal. Quando nós nos lançamos sobre Ele, quando nós colocamos sobre Ele as nossas dificuldades, os nossos medos. Tremendo isso, tremendo. O meu escudo,
a força da minha salvação, o meu alto refúgio. O Senhor é o nosso escudo contra todo dardo inflamado, contra toda a seta do maligno, contra tudo aquilo que vem tentando tirar nossa paz. É o Senhor que está à frente, é o Senhor quem bloqueia, é o Senhor quem está ali com um escudo forte, te bloqueando de todo dardo inflamado, não deixando chegar ao seu filho alguma retaliação. É lindo, lindo demais. Invoca o Senhor digno de ser louvado. O Senhor é o único digno de ser louvado, exaltado, adorado, amado. Nós temos que louvar, render graças ao Senhor, dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós o adoramos, o quanto nós somos gratos pelas pequenas coisas do nosso dia, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, o quanto nós somos gratos ao Senhor neste dia. Nós temos que ser gratos. Por mais que nós estamos passando por um momento difícil, muitas vezes nós temos que ser gratos. Ser gratos. Ah, mas eu não consigo agradecer. Mas você coloca o Senhor Jesus na frente. Senhor, por mim eu não consigo, mas pelo Senhor Jesus eu consigo agradecer por aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz. Por aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz. Que maior demonstração de amor não há. Maior demonstração de amor não há. Não há. Aleluia, aleluia. Laços de morte me cercaram. Torrentes de perdição me impuseram terror. Quantas vezes nós estamos ali, passando por um momento difícil, passando ali por uma situação que aos olhos humanos é uma situação que não tem saída. Aos olhos humanos não, é uma situação que nós não vemos uma solução. Quantas vezes nós estamos passando por cadeias infernais, momentos de dificuldade tremenda, momentos muitas vezes que nós, mesmo orando, nós não temos força para orar. Vem sobre nós uma frieza, uma dúvida. Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor está ouvindo aquilo que eu estou pedindo? Será que o Senhor ouve o que eu falo? Será que o Senhor ouve o que eu penso? Lá em Apocalipse 5, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver o versículo certinho. Ah, sim, que coisa linda. Apocalipse 5:8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. As orações sobem como incenso às narinas do Senhor. Em Apocalipse 5:8 fala isso. Que as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, são todas as nossas súplicas, todas as nossas orações. Daquilo que nós derramamos diante do Senhor. Daquilo que nós derramamos diante do Senhor. O Senhor ouve, o Senhor nos escuta. Por mais que nós tenhamos dúvida, o Senhor está nos ouvindo o tempo todo. O Senhor está nos ouvindo o tempo todo. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aleluia, outra confirmação, que o seu clamor chega aos ouvidos do Senhor. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também o fundamento dos montes, e se abalaram, porque Deus está virado.
Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu. E teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. O Senhor ouve a sua oração, e Ele vem, se você andar pelos seus caminhos, se você andar pelas suas, se você for fiel à palavra do Senhor, se você realmente abrir mão daquilo que te separa do Senhor, o Senhor vem em seu auxílio, o Senhor vem em seu encontro. Ele é o justo juiz, Ele vem em seu encontro. E como que Ele vem em seu encontro? Retaliando aqueles que se levantam contra você. Aqui na palavra do Senhor diz. Aqui na palavra do Senhor diz que Ele se levantou contra aquele que fazia mal ao seu ungido. Ele se levantou contra aquele que fazia mal ao seu ungido. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Aleluia. Do alto o Senhor me estendeu a mão. Ele me tirou das águas profundas. O Senhor vê as nossas dificuldades, o Senhor vê aquilo que nós estamos vivendo, passando, aquilo que nós estamos num momento de dificuldade ali, necessitando. E o Senhor, muitas vezes, Ele nos salva de uma situação que, às vezes, nós insistimos ali em situações, nós colocamos situações ali como se fosse da vontade do Senhor, mas muitas vezes não é. Às vezes pode ser um emprego, nós insistimos em continuar no emprego. Às vezes pode ser ali uma amizade, nós continuamos ali insistindo naquela amizade, nós sabemos que aquela amizade não nos faz bem, aquela amizade não traz benefício, mas nós continuamos ali insistindo. Às vezes pode ser um relacionamento que nós insistimos ali naquele relacionamento, nós colocamos ele como prioridade. Às vezes o Senhor nos livra de situações dentro desse relacionamento, mas nós insistimos porque nós achamos que é presente de Deus, que é presente do Senhor. E quantas pessoas hoje estão passando por situações um pouco apertadas por conta de presentes de Deus, que nós, seres humanos, chegamos a essa conclusão. Vigia, porque muitas vezes o nosso coração se sobressai à razão. Muitas vezes o nosso coração se sobressai às situações que nós estamos vivendo, as situações que nós estamos ali passando, porque nós achamos que nós conseguimos consertar muitas vezes as pessoas, que nós conseguimos consertar situações, consertar lugares, só que nós não temos a super força, nós não temos ali a força imortal para fazer tudo. Nós não temos essa força. Nós ganhamos força quando nós estamos diante do Senhor, na base da oração, na base da renúncia, na base da busca da palavra. Toda vez que nós nos envolvemos com o Senhor, toda vez que nós estamos ali diante do Senhor, buscando com o coração quebrantado, aberto, buscando a palavra ali do Senhor verdadeiramente, o Senhor nos fortalece. O Senhor nos fortalece. Ele nos fortalece e Ele nos conduz o caminho. Ele nos direciona. Só que muitas vezes, na nossa teimosia, nós deixamos ali de ouvir. Nós ouvimos o nosso coração, mas nós não conseguimos ouvir ali o que o Espírito Santo fala conosco. Às vezes o Espírito Santo fala: sai disso, sai dessa relação, sai desse namoro, sai dessa amizade, evita tal pessoa, mas nós insistimos: não, tal pessoa ali, ela está mudando, ela vai mudar. E na verdade, muitas vezes a pessoa espera que nós mesmos mudamos. Coloca sobre nós uma situação que muitas vezes não é aquela que nós vivemos.
Não sei se vocês já passaram por alguma situação de narcisismo, vamos dizer assim, onde a pessoa ela faz o erro, ela está errada, mas ela nunca reconhece aquele erro, ela nunca reconhece aquela situação, ela sempre se desvia da situação e coloca a situação sobre outra pessoa. Ela coloca a situação sobre outra pessoa. E como que ela coloca a situação sobre outra pessoa? Ela culpa. Ela consegue desviar dela a atenção e colocar a atenção daquele erro sobre a outra pessoa como se a outra pessoa fosse realmente a culpada. Existem muitas pessoas assim, só que muitas vezes elas estão mascaradas e nós achamos que aquilo ali é uma coisa de momento, aquilo ali é uma brincadeira. Não é, não é. É da pessoa, é da pessoa. Quando a pessoa faz uma brincadeira maldosa, quando a pessoa é sarcástica, quando a pessoa ela tenta colocar em você ou te desmerecer. Quantas vezes nós temos relacionamentos aí que o marido tenta desmerecer a mulher em todos os aspectos, ou a mulher tenta desmerecer o homem, que agora nós também temos muitas mulheres narcisistas, tenta desmerecer o homem em todos os aspectos, com brincadeiras de você não é homem para isso, você não é homem para aquilo. Eu tenho um caso de mulher, tem mulher muito mais bonita que você. São brincadeiras que as pessoas colocam como brincadeiras, mas que isso daí foge do natural de uma brincadeira de casal. E às vezes o Senhor fala conosco assim: sai fora enquanto é tempo, se afasta enquanto é tempo. Porque às vezes nós passamos por situações difíceis dentro de relacionamentos que é o Senhor tratando realmente. É o Senhor tratando. Só que nós insistimos ali. Nós insistimos em continuar. Nós insistimos em ficar ali, naquela dificuldade, em continuar ali. O Senhor hoje fala com você: ei, acorda, acorda. Eu amo sua vida. Eu amo sua vida. E enquanto você não aprender a ouvir, a obedecer, a entender que muitas vezes, pelo tamanho do excesso do amor que eu tenho por você, vai doer. Uma renúncia vai doer quando eu tirar algo ou alguém da sua vida, mas é porque eu estou te tratando, porque eu tenho algo grandioso com você. Quando a bênção é muito grande, as dificuldades são maiores ainda. Quando a bênção é muito grande, as dificuldades são maiores e elas se levantam de onde nós menos esperamos. Às vezes se levantam na nossa própria família, nos filhos, o marido começa a ficar contrário a você. Mas quando a bênção é maior, as dificuldades são maiores ainda. O Senhor tem algo grandioso na vida de todo mundo. Basta que a pessoa creia, que a pessoa realmente creia nessa palavra, que a pessoa creia que o Senhor tem grandes coisas para a vida dela, que ela deixe de ouvir as dificuldades que vêm na mente dela: eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não posso. Ei, o Senhor fala contigo que Ele te capacita, Ele te dá força, Ele te dá poder, Ele te direciona. Se você voltar o seu coração para Ele, se você voltar o seu coração quebrantado para a presença dEle, Ele te direciona, Ele te capacita. Ele está contigo aonde você estiver, porque a palavra do Senhor diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, Ele estará com você e te dará por herança. A palavra do Senhor diz isso. Assim como também diz aqui na palavra do Senhor, no finalzinho: e me fizeste cabeça das nações. Cabeça das nações. O Senhor quer colocar você acima de qualquer coisa. O Senhor quer exaltar o seu nome. O Senhor quer engrandecer a sua vida. Mas basta que você aceite, que você tenha posicionamento, que você o busque de todo o coração, que você tenha quebrantamento,
que você se quebrante diante do Senhor. Basta que você tenha essa procura, essa busca. É lindo estar na dependência do Senhor, é lindo pertencer ao Senhor. É lindo quando nós nos colocamos ali totalmente vulneráveis a Ele, porque nós confiamos naquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele tem para a nossa vida. É tremendo, é lindo isso, glorioso demais, glorioso demais, glorioso demais. Aqui na palavra do Senhor fala: livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. O nosso inimigo não são as pessoas da terra. O nosso inimigo, a palavra do Senhor já fala, é aquele que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando bradar de qualquer forma, tentando ali fazer com que você desvie para a direita ou para a esquerda, tentando te tirar do posicionamento. O nosso inimigo é aquele que atua na nossa mente. É aquele que coloca sobre você pensamentos intrusivos, que coloca sobre a sua vida dificuldades, e você passa a crer. E você passa a crer porque nós somos humanos. Porque nós somos humanos. E nós passamos a deixar de ouvir aquilo que o Senhor fala sobre a nossa vida para dar ouvidos àquilo que nós julgamos ser verdadeiro. E muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Não é. Não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes não. A maioria das vezes não é. A maioria das vezes não é. Aleluia. Aleluia. Eles me atacaram no dia da minha calamidade. Mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque Ele se agradou de mim. O Senhor se agrada de você. O Senhor te ama do modo que você é, do modo que você está. O Senhor, Ele quer ter um encontro genuíno com você, um encontro verdadeiro com você. Independente do que você esteja passando, independente da sua situação, independente do que você esteja vivendo, o Senhor quer ter um encontro genuíno com você. Quando nós falamos de um encontro genuíno com você, é um encontro sem mácula, é um encontro sem julgamento. É um encontro que Ele quer te conhecer. Ele quer que você tenha um momento de intimidade com Ele. Um momento de intimidade com Ele. Como que é um momento de intimidade? Quando nós temos amigos, quando nós somos ali, nós temos um convívio com pessoas, nós temos o hábito de sentar, conversar, dialogar, contar a nossa vida, ali conversar sobre as dificuldades que nós estamos passando, e o Senhor quer ter esse mesmo encontro com você. O Senhor quer ter esse mesmo encontro com você, que você sente, que você se derrame na vida dele, na presença dele, que você coloque as suas dificuldades, que você coloque as suas dificuldades diante dele, que você coloque ali o que você vem passando, o que você vem sentindo. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você, porque a palavra do Senhor fala: pedi, recebereis. Que nós aprendamos a pedir, que nós aprendamos a conversar, que nós aprendamos a falar do modo que o Senhor quer ouvir, do modo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Aqui também fala: também fui íntegro para com Ele e me guardei da iniquidade. O Senhor nos guarda das dificuldades. O Senhor nos guarda dos momentos difíceis. O Senhor nos guarda. E é lindo isso. Lindo. Quando nós somos íntegros com o Senhor, quando nós o buscamos de todo o coração, Ele nos retribui segundo a sua justiça. Segundo a sua justiça. E conforme a pureza das nossas mãos. Conforme aquilo que nós apresentamos ao Senhor. Conforme aquilo que nós colocamos ali sobre o Senhor. Quem é você? Quem você é? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas quem você é diante do Senhor? Se o Senhor vê tudo, se o Senhor está conosco o tempo todo, se o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, o Senhor te conhece.
E se Ele te conhece, Ele sabe tudo que se passa no seu coração. E se Ele sabe tudo que se passa no coração, Ele sabe os seus defeitos, Ele sabe os seus pecados, Ele sabe tudo sobre a sua vida. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você confesse, que você fale, que você se quebrante diante dEle. Ele quer te acolher como filho. Ele quer te acolher como filho, como um pai, como aquele mesmo pai que esperava o filho pródigo retornar. Ele quer fazer festa para te encontrar. Ele quer te abraçar, Ele quer trocar as suas vestes, Ele quer colocar vestes ali de festa. Ele quer te abraçar, Ele quer festejar a sua vida. Mas para isso, nós precisamos confessar. Nós precisamos abrir mão do pecado. Nós precisamos abrir mão daquele mínimo pecado, aquela mínima situação que muitas vezes na nossa mente não tem diferença, na nossa mente não vai fazer dificuldade, mas para o Senhor vai fazer uma diferença tremenda, tremenda, tremenda. Na presença do Senhor faz uma diferença tremenda, porque a palavra do Senhor também diz que a partir do momento que você se batiza, que você tem um encontro genuíno com o Senhor, ou mesmo quando você não batiza, quando você aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. E para ser filho nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E se nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, nós temos uma responsabilidade tremenda. A responsabilidade de viver como Jesus viveu, de ser íntegro, de ser honesto, de ser verdadeiro, de ter o coração mais puro que o coração de uma criança. A nossa responsabilidade é tremenda. Não é só aceitar Jesus, que já é um passo gigantesco, mas é viver realmente a santidade. Abrir mão, viver essa santidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, Ele te fortalece. Ele te fortalece. É Ele quem te fortalece. Ele quem te direciona, Ele quem te fortalece. Ele quem te dá força para passar pelos dias maus. Ele quem te dá força para passar pelos momentos difíceis. Ele quem aperfeiçoa os nossos caminhos. Ele quem tira as pedras do nosso caminho. Ele quem tira ali aquelas dificuldades que nós estamos passando, vivendo neste momento. É o Senhor quem fala, porque a palavra do Senhor diz: e Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças. Ou seja, Ele deu aos seus pés, a ligeireza da corça. Que coisa linda, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Ele te firmou nas alturas. Ele treinou as suas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Olha que lindo. Tanto que os seus braços vergaram um arco de bronze. Aleluia. Que coisa linda. E só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar e caíram sobre os meus pés. Quem nós esmagamos? O inimigo de nossas almas. Como que nós esmagamos? Orando. Como que eu venço uma dificuldade? Orando. Colocando ali o nosso joelho no chão, buscando ali a presença do Senhor. Você não precisa de intermédio para você orar, você mesmo pode orar. Você mesmo pode se levantar em oração. Quando uma mãe intercede por um filho, o Senhor ouve a oração. Quando uma mãe se levanta intercessora, o Senhor muda aquela situação. Às vezes demora, porque há um processo, há um quebrantamento, há um tratamento do Senhor. Mas eu vejo muitos testemunhos de mães que se levantaram e os filhos saíram das drogas, e os filhos se consertaram, começaram uma família. Muitas mulheres que se levantaram em intercessão, hoje os esposos estão com ela servindo em oração, hoje os esposos estão com ela ali, levando a palavra do Senhor.
O Senhor ouve, o Senhor ouve, o Senhor ouve o nosso clamor. E isso é lindo, é maravilhoso. Pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Aleluia, aleluia. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como lama da rua. Que você tenha força para vencer a sua dificuldade, que você tenha força para vencer o inimigo. Que o Senhor te fortaleça para vencer essa batalha. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele te fortaleça. Que Ele te fortaleça. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posterioridade para todos sempre. Aleluia. Que assim seja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a sua palavra seja viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos apresentar a nossa sexta-feira, o nosso dia, na presença do Senhor, nossa família, nosso trabalho, tudo aquilo que nós temos no nosso coração neste momento. Nós vamos colocar agora diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nós entramos agora na sua presença, Pai, para agradecer por este momento, agradecer pela sua palavra, Pai, agradecer por cada pessoa que passou aqui por essa live, por cada pessoa que entrou, que comentou, por cada pessoa que esteve aqui, Pai, por cada pessoa que foi alcançada através da sua palavra, Pai. Nós apresentamos a sexta-feira diante do Senhor, nós apresentamos esse início de mês, Pai, início do mês de agosto, Pai. Que seja feita, Pai, não a nossa, mas a sua vontade, Pai. Nós apresentamos esse mês nas suas mãos, Pai. Já repreendendo todo gafanhoto devorador, migrador, cortador, Pai. Na área das finanças, na área da família, Pai. Nós repreendendo todo levante na nossa casa, Pai. Cobre com teu sangue a nossa casa neste momento, Pai. Cobre com teu sangue a nossa casa neste dia, Pai. Te apresento os nossos filhos, Pai. Os filhos daqueles que vão assistir essa live, daqueles que vão entrar aqui para ver, daqueles que ainda vão passar por aqui de algum modo, Pai. Apresento ao Senhor os filhos, os maridos, as esposas, Pai. Apresento o ambiente de trabalho, Pai, também. Cada um que necessita de uma oração no dia de hoje, Pai. Nós entramos com a sua previsão neste momento, Pai. Que seja feita não a nossa, mas a sua vontade, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós, Pai. Que a sua palavra diz, Pai, pedi e recebereis, Pai. Então, que nós aprendamos a pedir de acordo com aquilo que o Senhor quer ouvir do nosso coração, Pai. Livra-nos da seta do inimigo, Pai. Tudo aquilo que se levantar contra nós no dia de hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, cairá por terra, em nome do Senhor Jesus. Já repreendemos toda ação na mente, no corpo, na alma, no espírito, Pai. Tudo aquilo que se vem contrário à sua palavra, Pai. Abençoa, Pai, infinitamente o dia de hoje, Pai. Que o Senhor esteja conosco à nossa frente, nos guiando, ao nosso lado, não nos amparando, Pai. As nossas costas nos protegendo e acima de nós, Pai. Já cortando todo laço, todo embaraço, Pai. Tudo aquilo que vem nos afastando do Senhor, Pai, porque nós queremos ter uma presença genuína com o Senhor, nós queremos ter um encontro verdadeiro, um encontro real, um encontro, Pai, aonde nós possamos ser chamados de filhos do Senhor, Pai querido, Pai amado. Que nosso dia
seja um dia de glória, seja um dia abençoado, seja um dia da presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que ao Senhor dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito nos dias de hoje, Pai. Nos guardando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, Pai. O nosso trabalho, guardando os nossos pensamentos, Pai. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Pai, tudo aquilo que as nossas mãos tocarem, Pai. Daquilo que as nossas mãos tocarem. Que seja palpável, sacudido e transbordante a sua presença, Pai, em nossa vida, Pai. Em nossa vida, Pai querido e Pai amado. Abre a porta de emprego para aquele que nesse momento necessita, Pai. Entra com provisão de cura, Pai, para aquele que vem buscando diante do Senhor a cura para uma enfermidade, Pai, porque para o Senhor nada é impossível. O Senhor pode todas as coisas. Para o Senhor não há dificuldade, para o Senhor não há tristeza, não há problema, Pai. Diante do Senhor nós nos derramamos, Pai, como filhos, Pai. Nós clamamos ao Senhor neste dia, Pai. Entra com a provisão, Pai, na área da saúde, Pai. Entra com provisão para restauração de relacionamento, Pai. Daquilo que o casamento que foi desfeito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos apresentamos ao Senhor agora neste momento, Pai. Todo aquilo que vem se levantando contra a área do relacionamento, Pai. Tentando tirar as famílias, Pai. Tentando fazer com que filhos cresçam revoltados. Tentando fazer com que filhos cresçam no sentido rejeição, Pai. Nós repreendemos agora pelo poder que é o nome do Senhor Jesus. Espírito de rejeição, espírito de rebeldia. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado. Sela as famílias com teu sangue, Pai. A família é um projeto original, um projeto do Senhor, Pai. Ali é um celeiro de pastores, missionários, avivalistas, Pai. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai. Blinda a família, os filhos, Pai. Coloca sobre esse esposo, Pai, a responsabilidade de ser um bom pai. Coloca sobre essa esposa, Pai, a responsabilidade de ser uma boa mãe, Pai. Uma mãe provedora, uma mãe acolhedora, Pai. Uma mãe ali que direciona os filhos, Pai. Uma mãe que ensina a sua palavra. Um pai provedor, um pai que direciona os filhos. Um pai que é presente, um pai que é acolhedor, um pai que é amoroso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Pai. Nós te pedimos agora neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que seja feita não a nossa, mas a sua vontade, Pai. Abençoa, Pai, grandemente o nosso dia, Pai. Abençoa grandemente o nosso dia, que durante o dia nós possamos buscar sua presença, nós possamos buscar uma comunhão com o Senhor, nós possamos buscar uma maior intimidade, Pai. Durante o dia nós possamos buscar essa presença, nós possamos sentir o tamanho do seu amor por nós. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Um dia abençoado, um dia sacudido, um dia transbordante, diante da presença do Senhor sobre a sua vida. Que a sexta-feira seja uma sexta-feira repleta de glória, que seja o início do mês de agosto, repleto da presença do Senhor, que o Senhor esteja contigo em todos os dias desse mês, que o Senhor esteja contigo em todos os momentos, em todas as decisões que você for tomar, em todos os momentos que você for ali necessitar da presença dEle, porque nós precisamos dEle o tempo todo. Então, que Ele esteja contigo, que Ele seja seu melhor amigo, que esse mês de agosto seja um mês marcado pela presença do Senhor, que você sinta o tamanho do amor dEle por você. Ao longo desse mês de agosto, em nome do Senhor Jesus, é o que eu oro neste momento pela sua vida, é o que eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor alcance sua vida, que o Senhor alcance sua família, que o Senhor alcance, através do seu testemunho de vida, mais e mais pessoas para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço ao Senhor neste dia, é o que eu declaro ao Senhor neste dia. O mês de agosto não será um mês de desgosto, o mês de agosto será um mês da bênção do Senhor. O mês de agosto é um mês consagrado ao Senhor Jesus. É um mês próspero, é um mês abundante, é um mês sacudido da presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós voltamos às 6h12, para a glória do Senhor.
que você esteja comigo aqui, que você continue esse propósito. Nós vamos ter momentos lindos na presença do Senhor. Eu creio grandemente nisso. Muito obrigada, muito obrigada. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pessoal do TikTok, pessoal do YouTube. Até amanhã.